Feche agora os seus olhos, curva a sua cabeça, volta agora para o seu espírito. Pai, nós oramos, porque nós queremos crescer em revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Abra os nossos olhos, ministra nos nossos corações. Queremos ser nutridos, alimentados, fortalecidos na Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra é vida. A palavra, ela edifica, ela fortalece, ela liberta, ela cura, ela transforma. Vem sobre nós, dai-nos revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos continuar falando do assunto do culto passado. Deus usa os fracos. Fala assim, Deus usa somente os fracos. É forte. O título da palavra é outro, mas eu estou acrescentando aqui. Deus só usa os fracos. Aí você fala, pastor, mas é isso mesmo? É isso mesmo. Vamos ver na história. Deus pegou Moisés, depois dele sair do Egito. Ele era filho da filha de Faraó. Ele tinha conhecimento de artes marciais. Moisés, ele era versado, estudado, alguém poderoso, mas daquela maneira ele não serviu para Deus. Depois ele teve que sair, ficar 40 anos no deserto, preste atenção, amados, isso não está na sua revista, ser completamente desqualificado. Ele compreendeu que ele não tinha nada, e quando ele estava desse jeito, fraco, a tal ponto de Deus falar assim, Moisés, agora vamos lá que eu vou te usar para você libertar o povo do Egito. Ele falou assim, eu não consigo, eu sou gago, chama outro. Antes Moisés tentou libertar na sua força, matou um egípcio, porque ele tinha muita força. Deus falou, sim, não me serve. Aí Deus vai lá e deixa ele 40 anos. O deserto serve para quê? Para você se enxergar. Vou falar algo da parte de Deus, de uma maneira profética. Hoje, quando eu chamei você aqui à frente, você veio por causa de alguma fraqueza, alguma dor, alguma luta. Saiba que você está na posição certa para receber favor de Deus. Somente os fracos é que desfrutam da graça de Deus. Então muitas vezes a luta vem, Alain, é para você realmente perder toda a sua força e depender totalmente de Deus. Falar, Deus, se o Senhor não fizer um milagre, eu não consigo. Aí Deus opera. Aí o que você vai fazer? Fala assim, glória a Deus. Se alguém chegar para você e falar assim, nossa, como é que você conseguiu sair dessa escassez, desse vale, dessa situação? Você fala assim, toda honra, toda glória é do Senhor. Vocês estão me entendendo? Então Deus só usa somente os fracos. Somente os fracos. Está lá em Coríntios, capítulo 12, verso 7 até o 10. E o engraçado é que o mundo gosta dos fortes. Não é? O mundo gosta dos fortes. Mas Deus gosta dos fracos. Deus escolheu Moisés. Deus pegou Davi, o menorzinho da casa. Deus pega Jacó, o que era fraco no caráter. Porque a fraqueza também pode ser uma fraqueza no caráter. Deus pegou somente os fracos. Pegou Gideão, que tinha medo. Pegou homens que falaram assim, eu sou o menor de todos. Saul foi alguém que também ele se achava menor, pequeno. E quando ele se achava assim pequeno, Deus usou ele. E ele foi ungido rei. Mas depois ele se ensoberbeceu. E aí ele perdeu o reinado. Então se você se sente fraco, incapaz, sem habilidade, se você olha para o seu caráter e fala, meu caráter não é aprovado. Se você olha para o seu andar e fala assim, meu andar é torto. Se você olha para você e vê falhas na sua caminhada, pois é, você está no ponto certo para Deus te usar. Só quem crê diz amém. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7 diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Por quê? Porque ele foi ao terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis, diz ele.
que ele não poderia falar. Imagina só, você sai daqui e vai para o terceiro céu, como que você vai ficar? Imagina, eu sendo pregador. A chance de eu achar que eu sou alguma coisa é grande, sim ou não? De achar que ele era bom demais. Mas olha só, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Nós cremos, aqui, foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Nós cremos que era perseguição, não era doença, nós cremos que era perseguição. Era um espírito que trazia perseguição. Onde o apóstolo Paulo ia, havia perseguição. Onde ele chegava, tinha gente querendo matar ele, querendo a ação da pregação e da mensagem dele. E olha só, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, para que ele não se achasse o bom. Então o espinho na carne, fala assim, o espinho na carne foi colocado para mostrar que o apóstolo Paulo era frágil, era fraco. Está vendo? Deus é que permitiu isso. E olha só, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor. Ele orou 3 vezes. Quando fala oração em 3 vezes, fala que ele orou o tanto que era necessário. Ele orou por 3 vezes, pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Então o que Deus disse? Paulo que foi no céu, Paulo que viu os 24 anciãos, que viu os 4 seres viventes, que viu Deus, que viu um monte de coisa, que viu a glória dele. Aí ele pede e fala assim, Deus, já que nós somos amigos, tira esse espinho. Aí o que Deus fala para ele? Você fala não, porque olha aqui, presta atenção. Você fala não, o apóstolo Paulo era homem de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreveu a maioria do Novo Testamento. Então um pedido do apóstolo Paulo, Deus não iria negar. Pois é, o que Deus fala? Olha só. Então ele me disse, a minha graça te basta. Fala assim, a minha graça te basta. Você pode trocar aqui graça por favor. O meu favor te basta. Porque o poder de Deus, fala assim, o poder, o dínamos. Esse poder aqui é o mesmo poder que operava milagres. Ou seja, o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa quando a pessoa é forte? Não. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha só. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas. Ele se gloria, se gaba nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Para que sobre ele se gaba na fraqueza, para que o Espírito Santo se repouse sobre ele. Irmãos, está lembrado que eu falei para vocês a respeito de o Espírito Santo repousando sobre a fraqueza? O Espírito Santo, grava isso, guarda isso. O Espírito Santo, ele repousa sobre a sua fraqueza, sobre o seu caos. A primeira menção quando fala do Espírito Santo pairando, repousando, foi quando? Quando havia caos na terra. Ou seja, o Espírito Santo repousa sobre a sua fraqueza, à espera de você depender de Deus e falar da parte de Deus, e aquela situação vai ser transformada. Fala amém. O Espírito Santo está à espera do seu falar, sobre a sua fraqueza. É quando você reconhece que você é fraco, e que só Ele é Deus, aí você fala e Deus move as coisas. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Olha só aonde que Ele sente prazer. Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos repetir todos juntos no 3? 1, 2, 3. Porque quando sou fraco, aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo pregava o Evangelho, e porque ele pregava o Evangelho, ele era perseguido. O apóstolo Paulo não pregava a lei, não. Tanto é que ele foi perseguido por quem? Pelos legalistas, pelos religiosos, falando que ele estava descumprindo a lei. O apóstolo Paulo, ele era perseguido porque ele pregava a mensagem, o Evangelho, as boas novas, que tudo é por intermédio de Cristo, nada é pelo seu comportamento. Ei, isso é forte, presta atenção. Nada é pelo seu comportamento, tudo é pela fé na obra de Cristo.
Nós devemos crer na obediência de Cristo, não na força do nosso braço. O apóstolo Paulo, ele não foi perseguido porque ele pregava a lei. Se ele pregasse a lei, os judeus que mataram Jesus, que perseguiram Jesus, que estava perseguindo ele, não teria nenhum problema. Ou seja, o que é que o apóstolo Paulo falou que escandalizou eles? A graça. É Deus sendo bom com a prostituta. Não foi assim? Maria Madalena? Fala, mas Jesus que anda com aquela prostituta? Quando Jesus entrou na casa de um fariseu, que chegou ali a mulher a chorar nos pés de Jesus, derramando ali um perfume caríssimo, o religioso falou assim: Jesus, se você soubesse quem está aí beijando os seus pés, você não deixaria. Ele falou assim: essa mulher está fazendo o que é necessário. Jesus curou as pessoas sem perguntar como que estava o comportamento deles. Jesus fez a bondade para os fracos. Nenhum daqueles que se achavam bons e fortes recebeu o milagre de Jesus, que eram os religiosos. Mas todos os pecadores, falhos, chegaram até ele e Jesus fez o bem. Aí você fala para mim: pastor, mas então, agora então é assim? Então eu vou pecar para que tenha mais graça. Não. Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Apesar que vai pecar, apesar que vai cair, mas você não vive nessa prática, porque você tem uma nova natureza. Fala assim: graças a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele pregava essa mensagem, por isso ele era perseguido, porque ele pregava sobre a graça, os religiosos iam até ele. Olha só, aí Jesus vira para ele e falou: olha Paulo, a minha graça te basta, o meu favor te basta, é tudo que você precisa. Amados, mais do que o dinheiro que você precisa de Deus, do favor de Deus. Mais do que a restauração do seu casamento, você precisa da graça. A minha graça te basta, o meu favor te basta. Nós precisamos do favor. Fala assim: eu quero, não só quem quer, fala eu quero desfrutar do favor de Deus sobre as minhas fraquezas. Minha graça te basta, meu favor te basta. Então com certeza você tem problemas, você enfrenta desafios, você tem doença, conflito na sua família, de repente um filho rebelde, tem acordado à noite por causa de preocupações, transtornos, mas Deus fala a mesma coisa para você: minha graça te basta. Deixa eu te falar uma coisa, é quando você está passando por essa luta, é a grande oportunidade da sua vida. Não é quando você está lá no alto do monte, é quando você está no vale, é que você tem a oportunidade de ver o milagre de Deus. Quando está tudo sobrando, abastado, glória a Deus. Mas é quando você está no vale, é que você pode fazer a oração mais poderosa, é a oração do vale. É quando está tudo o contrário, mas você fala assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, ainda assim me alegrarei. É quando você, mediante a escassez, a tribulação, você fala: Senhor, só o Senhor é Deus. Essa oração, ela sobe como um aroma agradável a Deus. Olha só, e aonde é que o poder de Deus se aperfeiçoa? Se aperfeiçoa quando a pessoa é forte? Não, quando ela é fraca. Não, irmãos, o poder aqui, a palavra usada naquele texto, 2 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao 10, diz que o poder ali significa dínamos. É o poder que Jesus operava para fazer milagres. Ou seja, o poder, ele é aperfeiçoado na fraqueza. É quando você chega para Deus e fala assim: eu não consigo, isso está além da minha força, eu não consigo ter domínio próprio, eu não consigo prosperar financeiramente, eu não consigo viver uma vida santa, eu não consigo ser liberto desse pecado, eu não consigo ser um bom marido, um bom filho, um bom pai, um bom discípulo, eu não consigo. Aí sim, quando você fala isso para Deus, quando você é fraco, quando você clama, aí sim Deus é forte. Irmãos, eu estou lendo o Velho Testamento, estou na leitura. Quantos estão lendo a Bíblia? Vai ler a Bíblia esse ano inteiro, está na leitura anual, leitura bíblica, faz assim, aleluia. Eu estou firme, coloquei em dia ontem,
20 capítulos, aleluia. E aí, sabe o que me espantou? Lá em Juízes, o tempo inteiro, o povo clamava a Deus, por causa da fraqueza do caráter e das falhas que eles tinham, eles clamavam a Deus e Deus vinha e manifestava. E Deus operava milagre. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Clame ao Senhor na sua fraqueza e você irá desfrutar do milagre de Deus. Aleluia. Aonde não há fraqueza, o poder e a graça de Deus não podem fluir. Aliás, o tecladista pode subir aqui para mim, fazendo favor? Aleluia, obrigado. Onde não há fraqueza, o poder e a graça de Deus não pode fluir. A graça, ela não é atraída pela sua força. Presta atenção. De repente você fica achando, presta atenção. Se eu comportar bem, se eu fizer tudo direitinho, vai haver muito poder de Deus. Por causa do seu comportamento, querido, o seu comportamento perante Deus é como um trapo de imundícia. São as suas obras da sua mão. Para Deus é trapo de imundícia. Comportar bem é bom para você. Comporte bem. Mas você não pode requerer o poder de Deus por causa do seu comportamento. Você vai requerer o poder de Deus por causa do comportamento de Cristo, da obra do Calvário. Para que não haja nenhuma glória para você. Ei, vocês estão me entendendo? Não, então se eu jejuar, então se eu orar, então se eu ler a Bíblia, então se eu comportar direitinho, então se eu fizer isso, agora vai ter poder de Deus. Você está confiando em quem? Em Cristo ou em você? Vocês estão me entendendo? Olha, orar é bom? Sim, eu oro. Jejuar é bom? Sim, nós vamos jejuar. Tudo isso é bom. Não peque, porque todo pecado tem uma consequência. Mas você não pode chegar com essa obra e apresentar diante de um Deus santo, perfeito. Ei! Quando você chega com a sua obra e apresenta diante de Deus, essa obra é queimada, instantaneamente. Porque só tem uma obra que é perfeita, a obra de Cristo, lá na cruz do Calvário. Porque Deus é santo, santo, santo. E toda bondade. Quando o jovem rico chegou para Jesus, Jesus, tu és um bom homem. Ele falou assim: bom, só há um Deus. Ele está falando o seguinte, e o jovem rico fala assim: não, eu comportei certo, fiz isso, fiz aquilo outro. Ele falou: ah, é? Então você é bom desse tanto? Então, já que você é bom desse tanto, vem tudo dar aos pobres. Aí na hora ele viu que não dava conta. Foi alto demais. Deixa eu te falar uma coisa. A santidade de Deus, o sarrafo é muito alto. Você nem consegue enxergar. O sarrafo é aquele, sabe aquela vara que tem no salto, em vara, aquela que fica lá em cima, que o cara tem que passar por cima. Nunca devemos chegar diante de Deus com aquilo que nós fazemos. Isso desagrada a... Irmãos, vou te falar uma coisa. Você fica achando que pecado desagrada a Deus. Pecado desagrada a Deus. Mas você sabe qual que é o pecado que mais desagrada a Deus? É você chegar diante do trono de Deus com o seu comportamento, com a sua obra. Só há um comportamento que Deus agrada. Porque esse comportamento foi por intermédio do Cordeiro de Deus, o Santo de Israel. Não apresente nada a Deus que não seja isso. Mas quando você chega e fala: Deus, eu sou fraco, eu até tentei, estou aqui nessa peleja, mas Deus, não tem nada em mim. Deus, dá para mim, derrama graça e favor. Aí a bondade de Deus vem. E a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 2, verso 4, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, a metanoia. Ei, a metanoia é com a bondade de Deus, não é pelo esforço próprio. É quando você vê o quão bom Deus é, você fala: eu apaixonei. É a bondade de Deus que nos transforma. Deus é amor, Ele é bom, Ele é santo. Porque aí quando eu prego isso, cadê o Arlan? Sai fora. Você não vai ser transformado pelo meu discipulado com você, não. Você vai ser transformado por meio do evangelho no qual eu irei pregar. Vocês estão me entendendo? Quantos aqui reconhecem que são fracos?
Não tente ser forte. Os homens, você não precisa sair contando as suas fraquezas. Fala, eu sou fraco nisso. Não faça isso. Você vai contar das suas fraquezas para Deus. Você pode até contar para um irmão maduro que você conhece, para ele orar contigo. Porque é muito eficaz a súplica do justo. Mas, perante os homens, você não vai ser arrogante, nem soberbo, mas você vai confiar somente em Deus. Não saia falando das suas fraquezas, da sua nudez. Fale para Deus. Para Deus você chega diante dele e rasga tudo. E fala tudo. Você fala quem você é. Quando é que Jacó foi transformado? Quando Deus perguntou, qual que é o seu nome? Da primeira vez, ele falou Esaú. Esaú era forte, guerreiro. Ele tentou se passar por outra pessoa. É forte, né? Quando é que Jacó foi transformado? Quando ele falou assim, qual que é o seu nome? Jacó, enganador. Falou, agora sim, agora eu posso agir. Nós vamos falar isso aqui no final. Estou me adiantando aqui para vocês. Não seja hipócrita, nem para homens, quanto mais para Deus. Porque Jesus repreendeu, sabe quem? Não foi a prostituta. Ai de vós prostitutas, não. Ai de vós fariseus, seus hipócritas. Hipócrita é querer dizer que é uma coisa, sendo que não é. É você querer chegar com um comportamento, dizendo que esse comportamento é perfeito, mas não é. Nenhum homem conseguiu ser salvo, se não for por meio de Cristo. Tanto é que o Cordeiro de Deus veio e cumpriu toda a lei. E porque nós cremos nele, nós somos inseridos nele. Vocês estão me entendendo? Quem crê está em Cristo. Não há nada do que se orgulhar. Nós não devemos ter orgulho de nada, só de uma coisa. Só tem uma coisa que você deve orgulhar: da sua fraqueza. Só tem algo que você pode bater no peito e se gabar, porque foi isso que Paulo falou: eu me orgulho nas minhas fraquezas, eu me gabo nas minhas fraquezas. É quando você chega diante de Deus e fala: Deus, eu não posso, se o Senhor não fizer é impossível. Aí Deus fala: agora eu posso fazer. Aí Ele vai lá e faz. Aí você vai dar toda a honra e toda a glória para Ele. Olha só, de boa vontade, 2 Coríntios capítulo 2 verso 9, de boa vontade pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder de Cristo repousa sobre quem se gloria na fraqueza. Irmãos, eu não poderia ser um pregador, hipótese nenhuma. Tímido, completamente desqualificado pelo meu comportamento anterior. E te digo mais, continuo sendo cheio de falhas, mas todos os dias eu me apresento diante de Deus, falo: Senhor, aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, sem o Senhor eu não posso. O Senhor faz por mim. Irmãos, olha só o tanto de gente, irmãos, olha para o lado. Isso aqui tem um monte de servo lá embaixo, que eu já pedi até para subir. Me ajuda lá, Wilson. Traz os servos lá embaixo. Olha o tanto que a igreja está cheia. O que tem de especial em mim? Eu sei que tem pessoas que pregam melhor do que eu, tem uma oratória melhor que a minha, tem homens de Deus que operam milagres, tem homens de Deus que fazem, mas a igreja está enchendo, pela graça de Deus. Deus está acrescentando dia após dia, a sua célula está crescendo, pela graça de Deus. Então vem cá, tem gente aí, agora eu falo uma palavra de conhecimento: pastor, não posso ser um líder, sou tão falho, nem consigo falar direito. Pois é, Deus quer pegar você, para que a glória seja só dele. Quando vê sua célula crescendo e multiplicando, e o fogo descendo, e as pessoas: mas como você fez isso? Falam: eu conheço ele. Ali é só Deus, irmão, ali é só Deus, ali é Deus, ali é milagre. Pois é, é o que Deus quer fazer no nosso meio. Paulo, então, ele gostava de se gabar. Por quê? Por que ele se gabava nas fraquezas? Para mostrar que era dependente de Deus. Mas tem algo, irmãos, as melhores pessoas para se estar do lado são pessoas que sabem que são fracas. Terrível coisa é estar do lado de uma pessoa que é forte em tudo. Matemática, sei tudo.
Português, demais. Sobre casamento, nunca briguei com a minha esposa. Coitado. Nunca fiz isso. Nunca toquei naquilo. Nunca vi isso. Nunca deixei de devolver o dízimo. Se andar do lado da pessoa dessa, é Deus poderoso, né? Mas sabe por que tem hora que Deus permite você ser fraco? Porque quando você é fraco, você fala: filho, eu sei dessa luta sua, eu também já tive. Vamos apanhar com Deus aqui, que nós vamos conseguir a vitória. Eu te compreendo. Não é isso? Uma mulher que perde um filho, nada melhor do que conversar com outra mulher que perdeu um filho. Essa mulher vai saber consolar ela, sim ou não? Então, quando você é fraco, quando você não bate no peito, fala: não, querido, vamos junto buscar Deus. Te compreendo. Eu sei que a tentação é grande, mas vamos buscar Deus, nós vamos conseguir. Por isso nós temos que viver em igreja. Por isso que é importante a célula. Por isso que a vida da célula é a vida da comunhão. É onde os fracos se reúnem para Deus ser forte. É quando você pode ali clamar e falar: eu preciso de oração, gente, eu preciso de um milagre. Ora por mim. Quantos aqui, numa célula, você recebeu oração no ano passado e Deus operou um milagre na sua vida? Levanta a mão. Faz assim, só quem? Uau. Olha o tanto de gente, olha, faz assim bem rápido, para todo mundo ver. Uau. Aleluia. Amados, o Senhor quer que nós que tenhamos orgulho da nossa fraqueza. Olha só, o poder, todo aquele que é nascido de novo, o poder de Deus está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, amém? Mas para você realizar algo, o Espírito Santo, você precisa ser revestido do Espírito. Lá em Atos, Pentecostes, batismo do Espírito Santo, o Espírito pairou sobre eles, com línguas como de fogo. Mas sabe por que pairou sobre eles? Porque eles estavam orando, dependendo de Deus. Falou: Deus, se o Senhor não fizer, nós não podemos sair daqui. Porque Jesus falou: não saia daqui até que do alto sejais revestidos de poder. Vou falar algo para vocês. O Espírito paira sobre aqueles, sobre todos nós, porque todos nós temos caos. Ei, todos nós temos falhas, caos, problemas, áreas nas quais nós não respondemos a Deus, amém? O Espírito está à espera de você falar sobre essa fraqueza, para que Ele possa operar na sua vida. O Espírito quer que você fale hoje, reconheça, na área que você é mais habilidoso, fala: Senhor, eu preciso da tua capacitação, eu preciso do Senhor, porque aonde você é melhor, não se compara com a glória de Deus. O Espírito repousa sobre as nossas fraquezas. Pastor, eu quero crescer em Deus. Quantos querem crescer em Deus? Só que as pessoas ficam achando que o crescimento é o seguinte: então eu vou crescer e vou ficando forte, eu vou lendo a Bíblia, eu vou orando, vou ficando forte, deve virar um bodybuilding, musculosão. Você fica assim: não, agora sim, não, vou chegar ao ponto de não pecar mais. Ei, eu estou falando algo que talvez você pensou isso, você tinha isso como seu alvo. Mas eu vou te falar então do homem, o apóstolo Paulo. Sabe que o apóstolo Paulo conhecia Deus? Ele que escreveu esse texto. O mais forte não é o que não peca. O mais forte é aquele que sabe que é fraco. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você ora, quanto mais você contempla a Deus, mais você vai ver que você é fraco. Ei, quanto mais você contempla a Deus, você vê a grandiosidade dele e a sua pequenez. Todos que viram a glória de Deus falaram assim: ai de mim, quem sou eu? Vocês estão me entendendo? Você quer crescer espiritualmente? Faça como o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo, olha só, amados, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, o apóstolo Paulo, porque eu sou o menor dos apóstolos, ele estava escrevendo e pregando o evangelho para toda a Ásia Menor, para a Europa, estava influenciando o mundo da época. Ele subiu ao terceiro céu. Quem ensinou para ele o evangelho foi o próprio Cristo, durante 3 anos que ele ficou separado. Ele vira e fala que é o menor dos apóstolos, que o apóstolo Pedro fala assim, ó, o apóstolo Paulo fala coisas que eu nem entendo direito, do tanto que ele é chegado, traduzindo aqui no linguajar. Aí o apóstolo Paulo está crescendo em Deus. Aí ele passa mais um pouco em Efésios capítulo 3, verso 8. Coloca aí Efésios 3, 8. Efésios 3, verso 8. A mim, ele era o menor dos apóstolos. Agora olha ele crescendo em Deus. A mim, o menor de todos os santos. Antes era apóstolo. Santo, ele fala dos irmãos. Eu sou menor de todos os irmãos. Só que o apóstolo Paulo cresce mais um pouco em revelação. Ele está crescendo em Deus. Está lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vocês estão entendendo o que é crescer em revelação? O que é crescer em Deus? É diminuir para que Ele cresça. Fala para o Márcio aí. É para diminuir para que Ele cresça. Você já entendeu a música que vocês têm que cantar? É para diminuir para que Ele cresça. Quanto mais você entende que você não é nada, mais Ele tem glória. Jesus, sendo Deus, se esvaziou. Ele era o único homem que poderia bater no peito, mas Ele foi ao inferno. Ele não ajoelhou não, Ele foi ao inferno, no lugar mais baixo que tinha. Ele se esvaziou completamente, tornou a forma de servo, mas o Pai o exaltou e colocou acima de todo principado, poder e potestade. Esse é o Evangelho. O mundo está à procura dos grandes, dos bons, dos fortes, dos eloquentes. Você pode isso, você é aquilo, você é forte. Diga aí, eu sou forte. Mas Deus manda falar que você tem que gritar e falar, eu sou fraco e Ele é forte. Essa é a loucura do Evangelho. Por isso que o mundo não conseguiu entendê-lo. O nosso Deus morreu na cruz, se entregou, se esvaziou completamente. Amados, Deus quer levantar uma geração que antecede a sua volta, de homens fortes, porque serão fracos em Deus. Aonde o Senhor será o centro. Não terá glória para homem nenhum. Gostaria que você ficasse de pé, a equipe de louvor subisse aqui, por favor. Nós ainda vamos terminar, ainda tem uma parte que você precisa ouvir, não saia. Nós devemos falar para o Senhor, falar, Senhor, eu quero que o Senhor abra os meus olhos, olha aqui para mim. Nós precisamos. Eu vou te falar algo, é forte isso. Mas a carne não habita bem nenhum na sua carne. Mas ela é um mal necessário para os nossos dias. É forte. Eu estou falando que a carne é um mal necessário para os nossos dias. Para que você possa ver a sua fraqueza e dar glória a Deus para todas as coisas. Não teria como ter espinho
sem carne. Ei, vem cá, estou falando coisa aqui forte agora. Está na revista não. Não teria como ter espinho se não tivesse carne. Porque tinha carne, Deus colocou o espinho, para que ele não se ensoberbecesse, mas o Espírito pairava sobre a fraqueza de Paulo, para que ele fosse aperfeiçoado. Vocês estão me entendendo? A melhor coisa que aconteceu para Pedro foi cair, porque ele se achava o melhor de todos. O que anula a graça, o favor de Deus? É confiar na sua força. Você fica achando que o que anula a graça de Deus é o seu pecado. Não, o seu pecado já foi resolvido. Ei, presta atenção, é isso que eu prego. Ah, pastor, o meu pecado anula a graça de Deus. Não, não anula. Não, 1000 vezes não. O que anula a graça de Deus é a justiça própria e a sua lei. A lei de Deus é boa, agradável e perfeita e eterna, mas ninguém consegue chegar diante de Deus pela lei. Por isso que Cristo veio e cumpriu a lei, para que nós chegássemos diante de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus. Até o pecado, porque Jesus veio e foi para os pecadores. Pastor, mas então eu devo pecar? Não, não peque, porque tem consequência. Mas saiba que quando você peca, você pode falar assim: Senhor, eu preciso da tua graça, e o sangue está para isso. Você fica achando que profanar o sangue é pecar muitas vezes. Não, querido, profanar o sangue é você tentar colocar algo semelhante ao sangue. Ei, profanar o sangue não é porque você pecou várias vezes. Não, profanar o sangue é você colocar outra coisa, o seu comportamento, na altura do sangue. Isso é profanar o sangue. É você querer chegar diante de Deus confiado em si. Não. Um imã positivo com positivo se repele. Deus é positivo, nós somos negativos. É na nossa fraqueza que Ele é atraído. Quanto mais você é fraco, mais Deus é atraído. O Espírito repousa sobre a sua fraqueza. Aí você fala: pastor, mas então, como que é isso? É só você reconhecer que você é fraco em tudo, e você é. Nós precisamos saber disso. Querido, se o vigor de Deus sair de mim, eu não levanto da cama amanhã. O homem mais musculoso, o homem mais sadio, que come certinho, que dorme certinho, que faz musculação certinho, se Deus tirar a mão, meu querido, você não levanta da cama amanhã. Amanhã você não levanta da cama. Não é? Estou vendo um rapaz forte aí que está nos visitando, parente do mar. Se Deus não for contigo, você pode comer certinho, malhar, dormir, mas se Deus tirou a mão, nem da cama nós levantamos. Tudo é graça de Deus. Fala assim: tudo é pela graça, mediante a fé. Pastor, como que é isso? O pecado não anula a graça de Deus? Não anula. Estou afirmando. Esse pastor é herege. Não, então lê a Bíblia comigo agora. Gálatas 2, verso 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em... Então o que é fazer Cristo morrer em vão? Aqueles que querem chegar diante de Deus pela lei. Ninguém pode chegar diante de Deus falando do seu comportamento. Nós temos que estar em Cristo. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, você tem que estar em Cristo. Fala para ele também, fala assim: não peque. Pecado não é bom, mas não confie nas suas obras. Aleluia. Amados, 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. Já estamos encerrando. Nós estamos falando, presta atenção, que o poder de Deus, ele é aperfeiçoado aonde? Na fraqueza. Agora, onde que é a força do pecado? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a força do pecado é a lei, mas a força do Espírito é reconhecer que é fraco.
Os que querem chegar diante de Deus com a lei, o pecado vai ter mais força ainda. É o que cai mais feio, o que esborracha feio. Mas quanto mais você reconhece que você é fraco, o Espírito repousa sobre você, e é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Não é o pecado que anula a graça de Deus, o pecado é errado. Mas quando Paulo fala sobre isso, ele não escreveu: eu anulo a graça de Deus se ainda vivo no pecado. Não, ele não falou isso. Ele falou que anula a graça de Deus aqueles que querem chegar mediante a lei. As fraquezas, devemos nos gabar das injúrias. Ô irmãos, outras vezes é verdade também, mas eu tomo decisões como pastor, eu governo. Se tem algo que eu faço aqui é governar. Deus me colocou na posição, não vou me furtar de estar aqui. Aí eu tomo decisões. Só que aí de repente eu sou mal interpretado. E pessoas falam, mas faz parte. Líderes, não se furtem de tomar a posição. O apóstolo Paulo foi injuriado. Algumas vezes eu prego aqui e as pessoas não falam, mas nunca mais voltam. Porque eu preguei algo aqui, falam, isso é heresia. Eu provei para vocês da palavra. Procuro sempre ser bíblico e mostrar na palavra. O apóstolo Paulo, ele foi escorraçado porque ele pregava a graça. Os legalistas queriam matá-lo. Mas você vai receber injúrias quando você governa, quando você prega o evangelho. Necessidade, gabar na necessidade. Quantos aqui se gabam em ter pouco dinheiro na carteira e na conta? Pois é, o apóstolo Paulo fala que a gente deveria gabar nas necessidades. Está lá naquele texto. Porque quando você fala, Deus, eu não tenho, Deus faz um milagre, Deus vai fazer um milagre. Aí você vai dar testemunho do milagre. Vocês estão me entendendo? Perseguições, angústias. Oh, amados, a graça é atraída pela nossa fraqueza. Jacó, vocês estão lembrados de Jacó? No val de Jaboque, ele foi para o val de Jaboque porque ele estava com medo de Esaú, estava vindo perseguir Jacó, o irmão dele, porque ele tinha enganado o irmão dele descobriu onde que ele estava e veio atrás para perseguir ele achando que era isso. E aí ele mandou uns servos lá para amenizar, fala lá com meu irmão, eu vou, manda lá um monte de animais para abençoá-lo, para ofertar para ele, para ver se aplaca a ira dele. E aí ele foi para o val de Jaboque. Está vendo que o que levou Jacó a ver Deus face a face foi a luta dele. Ei, a sua luta pode e vai te levar para Deus. O medo que ele tinha levou ele para Deus. E aí ele lá no val do Jaboque, passou a família para o ribeiro, ficou de cá, lutou com Deus, lutou com o anjo, até o raiar do dia. E até então ele não recebeu a bênção. Eu estou falando agora estou trazendo uma pregação nova para você. Até então ele não foi abençoado. Quando é que ele foi abençoado? Quando o anjo tirou a força dele da coxa. Quando ele foi deslocado. Aí Deus falou assim, agora sim, eu vou te abençoar. Não foi quando ele era forte. Que a gente falando bem de Jacó, porque ele lutou com Deus. Não, foi quando ele ficou fraco. Aí Deus falou, agora eu falo contigo. Aí ele viu Deus face a face. Ele foi transformado. Aí Deus pergunta para ele, qual que é o seu nome? Ele não mentiu como ele fez a primeira vez. Esaú. Esaú é a carne. Ele não quis vangloriar a sua carne e falar, eu sou bom. Não, o que ele falou assim, meu nome é Jacó. Jacó sabe o que é? É enganador. Quando ele falou assim, eu sou enganador, Deus. Aí Deus falou, opa, agora sim, eu vou revelar para você. E agora você vai ser o pai das 12 tribos de Israel. Antes era Jacó, agora é campeão com Deus. Quando você fala da sua fraqueza para Deus, Deus te faz campeão. Tem essa música também, né? Campeão, vencedor, tudo é bom, né? Tem um monte de corinho aqui, eu vou falando a palavra, me vem um corinho. Vocês estão me entendendo? Amados, eu quero te chamar para jejuar. Só faz jejum quem sabe que é fraco. Quem é forte não jejua e não ora. Mas quando você fala, eu preciso orar e jejuar,
Aí você está falando que você é fraco. Eu quero te chamar para jejuar. Domingo que vem nós vamos lançar o jejum. Na segunda-feira vai começar. Venha participar. Pastor, não consigo ficar sem comer não. Tira o doce. Pastor, eu não dou conta também não. Vem do jeito que você está. Vem do jeito que você está. Mas vamos buscar a Deus. Vamos nos humilhar diante do Senhor, para que Ele possa ser exaltado nas nossas vidas. Deus quer glorificar o nome dEle na sua vida. Feche os seus olhos agora, nós vamos ter um momento de canção e você vai ser cheio do Espírito. Oh Espírito Santo, move sobre os meus irmãos. O Espírito está pairando sobre você agora. O Espírito está pairando sobre você agora. Começa a falar lá das suas fraquezas e clamar pelo poder de Deus. Se esvazia completamente. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus. Eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Cante essa canção bem alto. Servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Mais uma vez, que Ele cresça, que Ele cresça. Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. A igreja canta que Ele cresça. Me constranja e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória infinita. Que Ele cresça e apareça. Que eu me constranja e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh Senhor, oh Espírito Santo, Nós somos o teu servo.
Senhor, o menor de todos. Eu sou teu servo, Jesus, o menor de todos, o menor de todos. Eu sou Jesus, o menor de todos. Cresce em mim, cresce em mim, cresce em mim. Oh, cresça com a tua glória em meio à minha fraqueza. Cresce em mim, oh, cresce em mim. Cheira lá vassoura, venha com a tua glória, Jesus. Derrama mais, mais, mais a tua glória. Oh, Jesus, eis aqui o teu servo, o menor de todos, o menor de todos. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, papai, eis-me aqui em meio à minha fraqueza, eis-me aqui. Cheira lava sure, lava sure canto, Jesus. Vem mais e mais e mais e mais. Que ele cresça, Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Darabacodorobo, sodorobo. Re que chama maço, labaquedere, soldarabas. Ora labacachandarababaso. E quererere, balababababas. Oh, Espírito de Deus, Ele está aqui. Ele repousa sobre a sua fraqueza, sobre a sua falha de caráter, sobre a nossa falha no caráter, sobre as nossas fraquezas, escassez. Ele repousa sobre a nossa inconstância.
Ele repousa sobre a sua doença, sobre o seu corpo, sobre a sua alma. Ele repousa sobre nós. Oh Espírito de Deus, somos fracos. Abra os nossos olhos cada dia mais e mais, para que possamos ver o Senhor, ver a Tua glória. Na medida que nós vemos a Tua glória, nós vamos ver o quão pequeno nós somos. Quando nós vemos a beleza da Tua santidade, santo, santo, santo é o Senhor, mais fracos seremos. Quando vemos o tamanho do Teu poder, quando vemos que a nossa opinião de nada vale, a não ser a Tua palavra, livra-nos de toda e qualquer glória em nós mesmos. Não temos nada, somos pobres, fracos e nus. Por isso que a cruz nos deu vestes de salvação, nos deu saúde, nos deu provisão. Oh Espírito Santo, guarda o nosso coração, guarda o nosso coração, livra o nosso coração de toda arrogância soberba, de toda justiça própria. Que saibamos que sem o Senhor nada somos, nada valemos. Oh Senhor, eu careço de Ti, eu careço de Ti. Oh Espírito Santo, dá uma salva de palmas para o nosso Deus.